Vamos explicar um pouquinho agora quem tem bastidor, quem já tem as hipóteses do que pode ter acontecido é o Daniel Rittner. Uma falha em Imperatriz, no Maranhão, pode explicar o apagão no Brasil hoje. A informação é dele, Daniel Rittner, nosso diretor editorial em Brasília, meu amigo que acompanha esse setor de energia no país como ninguém e faz tempo. Conta, Dani. Oi, Raquel. Pois então, a gente teve às 8h31 da manhã uma interrupção de 16 mil megawatts de energia. Vamos dimensionar isso para quem está assistindo? O Brasil, no pico do dia, demanda 83, pouco mais de 80 mil megawatts. Então, 16 mil não é tanta coisa assim, mas é óbvio, é suficiente para desestabilizar qualquer sistema. E o sistema brasileiro é todo interligado, principalmente as regiões Norte e Nordeste e Sudeste e Centro-Oeste. Só a região Sul que está um pouco mais isolada ali, sem tanta interligação. O que aconteceu às 8h31 da manhã? Há a possibilidade de que algum outro ponto, não está descartada essa possibilidade, de que algum outro ponto tenha gerado uma segunda falha. Mas o fato é que pelo menos uma falha ali em Imperatriz, no Maranhão, dividiu o país ao meio. Nesse momento, o Nordeste gerava muito mais energia do que consumia. E no Sudeste a situação era inversa. O Sudeste demandava muito mais energia do que gerava. Então essa energia era transferida do Nordeste para o Sudeste. No momento em que houve essa falha na interligação, o país foi dividido ao meio e aí você teve duas situações completamente diferentes. No Sudeste foi ativado em vários estados ao mesmo tempo o que se chama no setor elétrico de ERAC, um esquema regional de alívio da carga. É para baixar a temperatura do sistema, porque está dizendo ali, olha, não dá conta, todo mundo ali com a lâmpada ligada, TV, ar-condicionado, não dá, a gente precisa diminuir a demanda. No Nordeste aconteceu o oposto, havia muita geração, muita oferta para relativamente pouca demanda. Mas o que isso pode acontecer? Isso pode gerar uma grande sobrecarga em todo o sistema. Então, turbinas de usinas hidrelétricas, por exemplo, Belo Monte, tiveram que ser desligadas de uma hora para outra. E isso também, por um mecanismo de prevenção, faz com que o sistema se apague automaticamente. É um mecanismo de prevenção, um mecanismo de segurança. A boa notícia, na visão do governo, de todo o pessoal do setor elétrico, é que não tem cara, não tem cheiro de um problema estrutural. Na geração, por exemplo, a gente vive uma situação relativamente confortável dos reservatórios. A grande caixa d'água do país é o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Essas duas regiões compõem um único subsistema no setor elétrico. E eles estão com reservatórios bastante cheios, então não está com cara de problema na geração. Dani, pelo que você está descrevendo, não é um problema estrutural, provavelmente foi uma falha. Mas, obviamente, ninguém gosta de ficar sem luz no país, ainda mais por tantas horas, numa área tão grande. Quem seria o responsável? Olha, isso ainda está em plena apuração, Raquel. Seria precipitado dizer se foi uma falha técnica ou se foi uma falha humana. É curioso que quando acontece esse tipo de episódio, o ONS, Operador Nacional do Sistema, que é um órgão misto, um pouco privado, um pouco público, com representação de todo mundo, instaura uma espécie de inquérito em torno de 40 dias para identificar essas causas. E tem, inclusive, nos centros nevrálgicos do setor elétrico, uma verdadeira caixa preta, e eu estou dizendo quase que literalmente. Essa caixa preta do setor elétrico, quando acontece esse tipo de episódio, é vasculhada e ficam, inclusive, registradas as gravações dos técnicos que operavam o sistema no momento. Então, a partir daí, se consegue descobrir muita coisa, supostamente, se chegar às causas possíveis desse blackout. Estava atrás hoje, Raquel, de um levantamento de quantos blackouts a gente viveu nos últimos anos e nos últimos períodos recentes. Quando a gente considera cargas acima de 100 megawatts,
e interrupções no fornecimento de energia acima de 10 minutos, ou seja, juntando 100 megawatts e mais de 10 minutos, nós tivemos 42 episódios ao longo de 2022. E só neste primeiro semestre, 15 episódios. Depois a gente volta com mais informação, Raquel, para mostrar até que quando a gente faz um retrospecto mais longo, olha os últimos 20, 24 anos, a gente viveu aqui no Brasil alguns dos episódios mais amplos, de cobertura mais abrangente de blackout em todo o planeta.